Esse é o programa OAB em Foco, uma produção da 13ª Subseção da Ordem dos Advogados de Teresópolis, em parceria com a Diário TV. Meu nome é Marco Aurélio Benedito, advogado inscrito na 13ª Subseção. E hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui para debater com a gente, para ter uma conversa, o Dr. Guilherme Paim, advogado, o Dr. Roberto Cavalcante, arquiteto urbanista. E vamos conversar hoje, dando prosseguimento a alguns programas anteriores, sobre a ocupação do solo urbano, sobre questões do Estatuto das Cidades e, enfim, várias situações que afetam o nosso cotidiano no sentido de direcionar o crescimento da nossa cidade, uma questão que a gente vem discutindo aí há algum tempo. Então, nós vamos começar aqui, não por preferência, doutor Guilherme, mas a antiguidade é posto, dando as boas-vindas aqui para o doutor Roberto Cavalcante, como eu disse, arquiteto, urbanista. São tantos títulos que eu vou me permitir ler, né? Professor doutor, né? da Faculdade de Urbanismo, da UFRJ, Arquitetura e Urbanismo, também da Universidade Paris I, Sorbonne, especialista em urbanismo, né? Arquitetura e urbanismo, como eu disse, e presidente do SEAC Brasil. Quero dar as boas-vindas, doutor Roberto. Posso interromper um minutinho? Desculpa. Com certeza. O que vem a ser o SEAC Brasil? Paim, o SEAC Brasil é o seguinte, é Centro de Estudos sobre o Atual e Cotidiano. Quando eu fazia doutorado na Sorbonne, um dos focos é o SEAC Sorbonne. E uma das disciplinas que você vai fazer os seus créditos é lá no SEAC Sorbonne, uma ou mais até. Então, eu fiquei amigo do professor Michel Maffezoli, que é quem fundou o SEAC Sorbonne, em 1982. E aí, uma vez, jantando na casa dele, lá eu disse: Michel, existe SEAC Paris, Sorbonne, que é o centro, né? Existe SEAC Tóquio, SEAC Seul, Coreia. E eu disse: por que não fazer um SEAC Brasil? Isso já tem mais ou menos 8 anos. Ele disse: se você fizer coordenar isso no Brasil, eu topo. Aí, depois de muita luta, em novembro de 2009 aqui, eu fiz o Colóquio França-Brasil, que eu faço os Colóquios França-Brasil. Quando eu acabei o doutorado em 89, eu disse: eu vou voltar para o Brasil, tenho dezenas de amigos, arquitetos, professores e diversas outras profissões, sociólogos, antropólogos principalmente, e que vou me afastar deles. Então, vamos, começando com o Maffezoli, disse: vamos fazer uns colóquios França-Brasil. Aí fizemos o primeiro colóquio em Paris em junho de 1989. Isso foi no período bicentenário da Revolução Francesa. E aí, de lá para cá, só fui conseguir agora realizar isso, uma reunião aqui, o 11º colóquio França-Brasil, aqui em Teresópolis, e assinamos então um documento criando o SEAC Brasil, e ele como presidente de honra, o Michel Maffezoli, e eu fiquei como presidente do SEAC Brasil. Esse SEAC é um centro de estudo sobre o atual e cotidiano. Tudo que você quiser pesquisar, estudar, pode fazer e pode se habilitar a fazer um mestrado e um doutorado na Sorbonne, desde que seja um assunto do cotidiano. Se você quiser estudar século XIX, século XVII, Egito Antigo, nada disso. Tem que ser atual. Sendo atual, você pode escolher o assunto que você quiser. Os mais absurdos que você queira, pode fazer, lançar. Se eles aprovarem, você faz mestrado e doutorado lá. O meu eu fiz como em arquitetura e urbanismo, claro, entendeu? Mas outros que vão estudar lá, pesquisa sobre plantas medicinais, ou tudo que você quiser, medicina, o que for, direito, qualquer assunto tem que ser atual. Se você, eu já mandei 4 daqui para lá, por sinal, todos os 4 arquitetos já estão hoje com título de doutor e foram aprovados lá. Qualquer pessoa que nós estamos agora em uma fase de implantação no Brasil, vamos criar núcleos, nós ficamos como uma espécie de uma antena do SEAC Sorbonne. Já temos um núcleo em Salvador, outro em Recife, em Porto Alegre e São Paulo. Então, se você quiser participar, depois vamos estudar uma maneira, vamos criar agora uma revista. Grande oportunidade. Então já viu, né? Não é só aproveitar falando em cotidiano, né? Em questões atuais, né? É bem cotidiano. É bom lembrar que o doutor Roberto ele está aqui também porque ele faz parte, né? Um membro atuante do Conselho da Cidade, enfim.
E a gente já vai falar um pouquinho mais nisso. Deixa eu apresentar aqui o Dr. Guilherme Paim, colega nosso, advogado de Teresópolis, também professor do IFRJ, professor das cadeiras de legislação ambiental, fundamentos de direito ambiental, gestão ambiental, empreendedorismo e meio ambiente, especializado pela PUC. Enfim, estou aqui no meio de dois mestres, dois especialistas na questão. Então, doutor Guilherme, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é bom, né, retornar aqui ao OAB em Foco. Eu tive a grata experiência de passar um período aqui, né, eu falava sobre direito ambiental, e hoje eu estou aqui do lado do Dr. Roberto, do Dr. Marco. É uma grande oportunidade para poder debater o destino, né? O que nós pretendemos para Teresópolis, né? E pensar hoje em sustentabilidade, ou cidade sustentável, tem que passar, primeiro, que nós precisamos conhecer e ter informações acerca, né, da onde pretendemos chegar, principalmente, né? E para isso a gente precisa ter conhecimento, ter uma série de informações acerca do município, principalmente do território das cidades. Isso eu acho muito importante. E é esse ponto que a gente deve abordar hoje. A Constituição de 88, se você me permite, tá, já adentrando o assunto, vamos nós. Ela, em conjunto, né, com o Estatuto da Cidade, ela deu um grande empoderamento aos municípios, às cidades brasileiras. Que por meio dos seus planos diretores, tá, ela pode ordenar melhor os seus territórios. Tá, e as leis de uso e ocupação do solo também. Então isso foi muito importante, porque é o município que decide como utilizar esse território. Então não é o Estado que vai determinar, não é a União, é o município, por meio de seus planos diretores e leis de uso e ocupação do solo. Tem até um julgado muito interessante, né? Como advogados a gente sempre está estudando, né? Uma decisão do STF, que eu não lembro a cidade, mas o que aconteceu? O INCRA quis implantar um assentamento do INCRA nessa cidade, nesse município. O que aconteceu? A cidade ingressou com uma ação civil pública, dizendo que não tinha condições de manter aquele assentamento lá, porque não poderia dar suporte à infraestrutura, né, de implantação de equipamentos públicos e urbanos, e não poderia receber aquele enorme número de pessoas naquele assentamento. Então, a decisão do STF basicamente diz o seguinte: quem é responsável pelo ordenamento do território da cidade é o município. Então, desta forma, esse assentamento não aconteceu, foi decidido, e por ali ficou resolvida a situação de que não poderia o INCRA determinar um assentamento naquele território do município. Eu acho que é muito importante, a gente sempre lembra que o programa da OAB tem uma audiência não só dos advogados de Teresópolis, mas da população de um modo geral. Então é muito importante que a população tenha isso em mente, né, esse exemplo que você deu, né, que é não só da nossa competência, da cidade, né, os destinos, né, como é que nós vamos tratar a ocupação do nosso solo, mas também o poder de decisão de impedir, até o exemplo que você deu. A cidade, né, o município entrou na justiça para impedir uma pretensão do governo federal de ocupar uma área, entendeu? E com um assentamento, quer dizer. Porque quando isso implica, doutor Roberto, melhor do que eu sabe disso, né, uma série de situações. Quando você cria um bairro novo, quando você permite um assentamento, isso tem uma série de infraestruturas e equipamentos públicos e urbanos que tem que atender aquele local. E muitas vezes o município também não dispõe nem de verba para poder atender aquela situação. Entendeu? Então tem que haver um planejamento. E como é que você faz um planejamento a partir do momento que o governo federal determina que você faça um assentamento em determinada área? Não existe planejamento, né, nesse sentido quer dizer, tanto planejamento econômico também do município. Imagina, tudo bem, vão ser instaladas essas pessoas, o assentamento vai ser criado, e aí a questão de transporte, saúde, educação, como é que vai fazer a questão? Né? Você cria um novo bairro. Então é muito importante que todos nós tenhamos ciência desse empoderamento que foi dado ao município. Então o município, quem decide hoje o que deve ser feito no território das cidades é o próprio município por meio de seus planos diretores e leis de uso e ocupação do solo.
Muito bem, e daí é que a gente aqui vai perguntar ao Dr. Roberto, falando em plano diretor, lei de ocupação do solo, o senhor como membro atuante nas discussões com relação ao destino, né, do centro urbano e do território da cidade de um modo geral, como o senhor vê o tratamento que tem sido dado? Existe planejamento, existe opção consciente? Se houve a população de um modo geral, como é que tem acontecido isso em Teresópolis? Eu vou citar um exemplo só que quando aconteceu a catástrofe de 12 de janeiro, né, de 2011, eu fui até a prefeitura e todo mundo estava convergindo para aquele local para poder saber notícias e tudo. E aí chegou o chefe lá do secretário do então prefeito, veio falar comigo: escuta, tem aqui uma repórter do jornal Libération de Paris que soube que o senhor fala francês, quer fazer uma entrevista com o senhor. Mas, pois não. Aí eu só precisava fazer agora, porque eu estou indo para São Paulo hoje à noite e precisava levar a matéria. Aí eu disse para ela: escuta, você vai ter a entrevista mais curta da sua história, da sua vida. Qual é a pergunta? A pergunta, ela disse: o que se faz em termos de urbanismo em Teresópolis? Aí eu disse para ela: nada. Aí acabou acabou a entrevista. A entrevista mais rápida de toda a sua vida. E realmente isso, não existe. Para começar, é o seguinte: em Teresópolis... Eu pensei que você já tivesse me respondido a mesma coisa, que não acontece nada. Não, eu não entendo um município que não tem uma Secretaria Municipal de Urbanismo. Quem é que pensa a cidade? É o urbanista. Não é o urbanista, não é o ditador, mas ele é uma superfície, um planejamento piramidal, ele está lá em cima orientando todos os outros. Quando você fala em urbanismo, você fala de educação, saúde, segurança, tudo, entendeu? Mobilidade urbana. Uma visão sistêmica. Exatamente, é planejar a cidade. Coordenada. Exatamente. Existem várias vertentes para você planejar e pensar a cidade. Quando eu cheguei aqui, mudei do Rio para cá em 2000, e primeiro vi uma coisa que eu chamo de crime urbanístico, estava asfaltando a reta em cima do paralelepípedo, é um crime em termos de urbanismo. Então, depois disso aí, eu fiquei surpreso, porque era aquele marasmo total. Eu estava acostumado, em Paris, você tem colóquios, 2, 3 por mês. Cheguei no Rio, e quando eu cheguei na faculdade de arquitetura, voltando depois desses 5 anos, eu dizendo o seguinte: vamos fazer um colóquio aqui, o que é isso? Eu só conheço colóquio amoroso, só que me disseram professores da UFRJ. Aí consegui trazer o quarto colóquio França-Brasil, aliás, o segundo colóquio França-Brasil, para cá. Depois o terceiro foi lá e o quarto foi aqui de novo no Rio. Aí eu introduzi essa coisa de colóquio. Aqui em Teresópolis, a mesma coisa. Fiz o colóquio, o primeiro, em 2002, o colóquio sobre identidade, resgate da identidade brasileira. O Brasil não tem uma identidade, está perdendo essa identidade, por causa desses, citando o exemplo do planejamento da Barra com a Estátua da Liberdade em plena Barra da Tijuca. Isso é um absurdo em termos de cultura, né? E, bom, mas aí eu acho que já estamos chegando ao final. Nós vamos interromper um instantinho e já a gente volta com o Dr. Roberto falando sobre essa questão do que tem sido feito em termos de planejamento da expansão e da ocupação do solo urbano em Teresópolis. A gente vai para o intervalo e volta já. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco, uma promoção da 13ª subseção da Ordem dos Advogados de Teresópolis, em conjunto com a Diário TV. E hoje estamos recebendo aqui o Dr. Guilherme Paim, advogado, e Dr. Roberto Cavalcante, arquiteto, urbanista. E no final do bloco anterior, o Dr. Roberto estava falando para a gente, exatamente em resposta à nossa pergunta de o que estava sendo feito em Teresópolis com relação ao planejamento urbano. Depois dele dizer que nada, prosseguiu um pouco mais, então aí a gente devolve a palavra a ele. Eu poderia completar, falei com uma entrevista com a repórter lá do Libération, diria para você, nada também. Por quê? Não existe planejamento urbano em Teresópolis. Existem coisas pontuais, entendeu? Se resolve fazer uma coisa num determinado local, o vereador vai lá, pede: eu quero fazer uma ponte, não sei o quê, aí consegue ver, faz uma ponte lá. O vereador não tem que dar palpite nisso. Tem que haver um planejamento urbano. Aí existe uma coisa que chama-se Constituição da República Federativa do Brasil. Esta Constituição estabelece, nos seus artigos 182 e 183, que todas as cidades têm que ter um planejamento urbano.
Tá? E aí daí vem o Estatuto da Cidade, que está aqui. Né? Esse Estatuto da Cidade é a base de tudo e ele veio regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição. Então, tudo que se faz no município tem que partir daqui. Tem que ter isso aqui como Bíblia. Não pode mudar nada, entendeu? O senhor tocou num ponto interessante, que a gente tem, a gente conhece, né, sim, todas as pessoas têm uma noção básica de que não pode fazer o que quer. Que no mínimo tem que pedir uma licença na prefeitura, embora isso não seja obedecido, né, mas quando você vai fazer uma obra de grande porte ou para comercializar de um modo geral, não tem jeito, não tem escapatória. Então eu pergunto aqui, doutor Guilherme, em Teresópolis, existe essa prática digamos assim, de alteração constante do plano diretor, da lei de zoneamento, melhor dizendo? O plano diretor do município hoje, ele está passando por uma revisão. Não sei dizer como está sendo feita, eu sei que está sendo, acho que é o Leandro, que é o coordenador, né, que está fazendo a revisão, não é isso? Não, o Leandro é a Agenda 21. Agenda 21, Eu não lembro, não sei quem Mas com relação à lei de zoneamento propriamente dita... O que acontece? O plano diretor é uma lei complementar, então ele precisa, como também a lei de zoneamento, de um quórum mínimo para ser aprovado ou modificado. O plano diretor tem que ter revisão, está passando para revisão de 10 em 10 anos, como prevê o próprio Estatuto da Cidade. E a lei de uso e ocupação de solo, não. Ela tem que respeitar o que está determinado no plano diretor. Mas o que acontece? Não sei se vocês já viram, tiveram oportunidade de lidar com a lei, com essa referida lei, quantas emendas a lei já sofreu? Quantas modificações? Então, modifica-se o gabarito de uma rua de uma hora para outra. Então, sem nenhum tipo de estudo, sem levar em consideração os impactos que podem gerar naquela região, ou naquele bairro, ou mesmo naquela rua. Tá? Eu entendo que tudo deve ser precedido de estudo. Claro. Tá? E hoje nós temos os conselhos que têm como é que eu vou dizer, são fundamentais para que, até vou dar exemplo aqui agora, explicando melhor, acho que fica mais fácil assim, para as pessoas terem noção e ideia da importância dos conselhos. O que acontece hoje? Com a reforma do Código Florestal, foi mantido as faixas marginais de proteção em 30 metros. Lá, vamos dizer, para cursos d'água, até 10 metros. Os mesmos parâmetros que nós utilizávamos para cursos d'água, em área de preservação permanente e faixa marginal de proteção, que eram os parâmetros utilizados no Código Florestal anterior, foram utilizados agora na reforma, no atual Código. Só que teve um detalhe. O atual Código Florestal, ele definiu o que vem a ser área urbana consolidada. E remeteu essa definição à Lei 11.977, se eu não me engano, que instituiu o Plano Minha Casa Minha Vida, e lá está definindo o que vem a ser área urbana consolidada. Sendo que a demarcação de faixas marginais de proteção em área urbana consolidada passou o quê? A competência dos municípios, que deverá ser regulada por meio de seus planos diretores e leis de uso e ocupação do solo. Mas, porém, todavia, né, o que acontece? Tem que se passar pela aprovação dos conselhos municipais de meio ambiente e conselhos estaduais. Da cidade. Então, não, os estaduais e os municipais. Então, você vê, hoje não é simplesmente se alterar uma lei, vamos dizer, faixa marginal no bairro, no centro da cidade, em Teresópolis, vai ser de 5 metros. Tá, tudo bem, houve estudo, houve. Pode ser de 5 metros? Pode ser de 5 metros. Agora, vai ter que se passar pela aprovação dos conselhos. Tamanha a importância desses conselhos hoje. Então, quer dizer, o conselho passa a ter voz efetivamente no destino. O Estatuto da Cidade, é uma lei espetacular, né? A Lei 10.257 de 2001 é uma lei reconhecida mundialmente, não é só aqui no Brasil, já foi copiada por outros países. Muito boa. É uma lei excelente. E ela prevê isso, a ampla participação popular. Então, deixa eu perguntar ao doutor Roberto, que é um membro atuante do Conselho da Cidade, né? E isso tem funcionado? O Conselho é ouvido? O Conselho aconselha? O Conselho aconselha, fiscaliza e tenta orientar. Só que o Conselho, no governo anterior, do Jorge Mário, nunca foi respeitado. Nunca. Tá? E quando houve a mudança de secretaria, para começar, teve o Conselho, no tempo do Jorge Mário, teve 3. Que o presidente do Conselho, aí é um grande erro, inclusive dito pela doutora Anaísa, num colóquio que eu organizei,
o Conselho não deve ser presidido por um membro do Poder Executivo. E pela lei atual nossa, o presidente do Conselho da cidade é o secretário municipal de planejamento. Entendeu? E os secretários anteriores, falando do passado, né? O tempo do Jorge Mário, mudou vários, eu não vou citar o nome deles, mas vários, e nunca respeitaram o Conselho. Nada era ouvido. No tempo do secretário do planejamento, que no princípio foi muito bom, depois ficou igual aos outros, que era o Zé Alexandre, ele, até num programa de televisão, dei nota 10 a ele, que começou muito bem. Mas depois ele já levava para o Conselho tudo pronto. Ele levou, por exemplo, um arquiteto de Rio das Ostras, apresentando um projeto para mudar aqui a reta. No que ele acabou de apresentar, ele pediu a palavra e disse, escuta, esse projeto não poderia ser apresentado assim, já estava contrato assinado já para fazer a obra aqui. Você não pode. Escuta, aí mostrei vários erros aí que tinha esse projeto, inclusive, e depois fiz 2 programas de televisão mostrando os erros. Ele adaptou o projeto de cidade, da praia à cidade. Você chegava aqui a reta com palmeiras enormes, entendeu? E prédios baixinhos, tudo, não tem nada a ver com Teresópolis. Eu disse, isso aqui foi adaptado de um projeto de praia para não tem nada a ver com Teresópolis. Já levou aquilo como contrato assinado. E assim outras coisas. Foram feitos contratos também para estudar o esgoto lá lá na entrada, como é que chama? Jardim Guanabara, não. Lá no início, logo daquela subida ali de Teresópolis, perto depois da pracinha lá do Alto. No Alto, Guarani, né? Grande Guarani. Um contrato feito enorme e ninguém está sabendo de nada. Já levava aquilo tudo já resolvido. Quer dizer, então nunca foi respeitado. Eu, como delegado da Movárzea, no Conselho, nessa época, tem 3 ofícios meus protestando contra o fato de o Conselho não ser respeitado. Entendeu? Eu fico à vontade para falar sobre isso, porque nunca nós fomos respeitados sobre isso. Inclusive, algum outro detalhe interessante, nós estávamos estudando aqui algumas modificações para a reta, aqui é tudo que estava sendo estudado na época, e aí, de repente, o prefeito chegou e disse, olha, vamos começar a obra semana que vem. Pô, e aí? O que a gente fez? Como nós somos representantes, eu era representante também de várias aqueles grupos de trabalho, né? Grupo de trabalho de planejamento urbano, grupo de trabalho de habitação, entendeu? Essas comissões nossas acabaram, de repente, de uma hora para outra, com o Jorge Mário, acabou tudo. Então, não houve planejamento. E, atualmente, a última reunião agora não houve também por falta de quórum. Porque, em geral, os funcionários, tem a sociedade, a comunidade e os funcionários da prefeitura que são membros do conselho. Várias vezes, nenhum membro da cidade, do conselho, do Estado, né, da prefeitura, compareceu. Aí não havia quórum. Entendeu? Agora, a comunidade também tem a sua culpa, porque não comparecia muitas das reuniões. Aí não há quórum, não há reunião. O grande problema que nós podemos observar hoje é que os conselhos, né, da cidade, eles são importantíssimos. O que a gente pode observar? Não há a participação popular. Você não consegue ver, principalmente jovens. Eu acho interessante o seguinte, porque se nós estamos discutindo o futuro que desejamos, e onde se discute isso hoje são nos conselhos, eu não consigo compreender como a população não participa, não comparece, principalmente os jovens. Quer dizer, nós estamos discutindo o futuro, né? O que é melhor, não só os aspectos urbanísticos, mas os sociais, econômicos, culturais, tudo isso tem que ser levado em consideração. E no final nós não conseguimos ver a participação de ninguém. Você chega lá, o senhor que está sempre lá, que já foi o coordenador do conselho, meia dúzia de gato pingado. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui participar, estava tratando da regularização fundiária na Quinta Lebron. Aí ela numa igreja evangélica, e eu falei assim, eu vou até lá, porque eu gosto do tema, e fui até lá, e tinha um pessoal do Ministério da Cidade, dando uma palestra, e eu cheguei lá, falei, pô, um assunto desse de importância para o bairro, né, que todo está discutindo uma questão de suma importância para o bairro, quer dizer, que a regularização fundiária, não só titularizar, mas implantação de equipamentos públicos, urbanos, remoção das famílias de áreas de risco, todo um projeto para aquele local, para a melhoria da qualidade de vida, né? Permitir uma vida mais digna àquelas pessoas. Cheguei na igreja lá, entrei, tinha umas 10 pessoas. Gente, eu falei assim, que absurdo.
Eu falei assim, que absurdo, está discutindo o futuro dessa área, dessa região, foi amplamente divulgado e as pessoas não se dão o trabalho de saber nem o que é. Quer dizer, então eu entendo o seguinte, as pessoas reclamam, falam, mas eu entendo o seguinte, quando as pessoas se omitem, elas deixam que os outros decidam por elas. Com certeza. Entendeu? E essa omissão acaba acarretando prejuízos, né? Não só para a cidade, como para a própria população. Então, acho que a ampla participação popular tem que haver. As pessoas não podem simplesmente ficar em bar, discutindo, falando mal, não sei o quê. Eu até faço uma pergunta aqui, posso fazer aqui, a gente está em época política, eu queria perguntar se algum vereador, os candidatos a vereadores, já participaram alguma vez do conselho, por exemplo? Não. Para conhecer um pouco de nossa cidade? Isso. Ou candidatos, que o doutor Roberto já disse que não, mas eu posso adiantar que muitos deles decidem o destino, né, da ocupação do solo através de emendas à lei de uso e ocupação do solo aqui, né, e fazem, às vezes, uma coxa de retalhos dessa lei, né. E só complementando que a gente vai para o nosso intervalo, e a gente volta já ainda sobre o tema, é que essa questão, a população não pode nem reclamar, porque o instrumento existe, né? A Constituição de 88 trouxe um instrumento, é um instrumento forte, poderoso. O Estatuto da Cidade. Então, quer dizer, a gente só tem que, por um lado, lamentar que não existe essa participação, mas não desistir, incentivar que a população participe. E me parece, a gente vai voltar no outro bloco, que está havendo esse movimento até dentro do Conselho a partir desse, né? Podemos falar sobre questões culturais também, né? Que isso é uma questão cultural. Vamos voltar já. Vamos para o intervalo e a gente volta já, porque o tema é muito interessante. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa OAB em Foco, produção da 13ª subseção, e aqui recebendo hoje o doutor Guilherme Painha, advogado, o doutor Roberto Cavalcante, arquiteto e urbanista, e a gente no último bloco estava falando justamente da participação, da importância da participação da população nos conselhos, e mais especificamente no conselho da cidade, né, que tem essa atribuição de discutir e aconselhar sobre o que vai ser feito, né, com relação à expansão, né, do nosso ambiente urbano, enfim, as alterações de gabarito, as alterações do zoneamento, né? E a gente estava criticando a falta de participação, uma vez que a gente tem esse instrumento. Eu queria colocar aqui, mais uma vez, até para o doutor Roberto, está havendo algum movimento no sentido de mudar essa realidade, de que o Conselho passe a ser ouvido? Porque até em outros programas foi levantada essa questão, tanto por parte da doutora Anaísa, que esteve aqui, como o doutor Mário Spinelli, de questões de problema estrutural no Conselho. E um deles é esse que o senhor falou no bloco anterior, que é presidido pelo secretário de Planejamento, é composto em sua maioria por servidores públicos. Não, é igualitário. É igualitário, mas é aquele negócio. Aí, se faltar todo mundo do poder público, não tem quórum. Então, não... Que aí basta faltar um. Não funciona. Mas está havendo um movimento para mudar isso? Está, porque o movimento será no sentido de trocar a legislação para que o presidente... O estatuto? Seja... alterado. A minha ideia era a seguinte, a doutora Anaísa, inclusive, a minha coincidiu com a dela, é que o presidente deveria ser da comunidade. Mas aí alguns, inclusive, do conselho, mesmo conselheiros titulares, acharam que não deve ser eleito. Então, já está mais ou menos aprovado nesse sentido, nós agora vamos mudar a lei e o presidente passará a ser eleito. Mas aí, se o presidente for eleito e for eleito alguém da própria prefeitura, volta ao estado anterior, né? A própria composição, me parece que o estatuto tem liberdade para estabelecer, não precisa ser metade do poder público e metade... Não, os conselhos são formados de forma paritária. Justamente para ver esse equilíbrio entre o poder público e a sociedade civil. Porque ele é representado por instituições da sociedade civil que são eleitas e tem as suplentes e tem todo um procedimento. Mas a previsão dos conselhos, né, da formação dos conselhos, não só o da cidade, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho da Mulher, de Saúde, todos eles
tem que ser de forma paritária, 50% poder público, 50%. Mas o poder público municipal ou não? Ou órgãos? Órgãos, aí isso tem uma dúvida. Realmente eu tenho uma dúvida em relação a essa interpretação. Se é só do município ou se pode haver outras instituições, por exemplo, que interessadas em fazer parte. Sim. Entendeu? Essa eu realmente tenho uma dúvida, eu tenho que pesquisar em relação a isso. Mas então, temos chance de ter um conselho? Temos chance. Melhorado, houve agora, terminou o nosso mandato, e aí como eu passei a ser delegado titular da Amovárzea na Agenda 21 do Comperj, colocamos como delegado titular da Amovárzea o doutor Darcy De Carlo, advogado, que estávamos precisando de um advogado lá dentro, para discutir os problemas. Entendeu? E ele está conduzindo isso junto com outros conselheiros para criarmos, em definitivo, uma lei e levar essa lei à Câmara para aprovação. Muito bem. Vamos mudar o município hoje ele passa por um momento muito importante, por isso que nós falamos da participação popular. Hoje nós estamos fazendo a revisão do plano diretor, estamos criando plano de saneamento básico, revendo a questão, né, da concessão de serviço público de água e esgoto. Tá? O plano de saneamento básico é pressuposto para licitação. Para haver licitação para esse serviço de concessão de serviço de água e esgoto, nós precisamos do plano de saneamento básico. Inclusive, para se ter acesso a algumas verbas no Ministério das Cidades, por exemplo, nós temos que ter esse plano de saneamento básico. O plano de saneamento básico ele pode englobar serviço de água, esgoto e também resíduos sólidos pode estar inserido dentro desse plano. Entendeu? Então, a importância do município, como nós estamos fazendo. Por isso que a importância da ampla participação popular, porque a gente precisa. Eu já ouvi dizer que também estão havendo reuniões com relação ao plano de saneamento básico e eu aposto que estão sendo iguais a essa que você foi na Quinta Lebrão, com muito pouca gente. Muito pouca gente, até porque está faltando informação em relação a isso, aonde está sendo realizado, até, se eu me desculpe, eu não tenho recebido e-mails, né, em relação também ao Conselho das Cidades, quando eles têm se reunido, isso também, eu acho que essa falta de informação, isso também acaba gerando... Eu já reclamei isso também, porque eles só mandam o e-mail para os conselheiros titulares. Por exemplo, eu agora não sou mais conselheiro titular no Conselho da Cidade, não recebo mais e-mail. E qualquer um pode assistir essa reunião? Qualquer um pode assistir. Aí eu culpo a Prefeitura pela não divulgação das reuniões do Conselho. Você podia botar em todos os jornais, na televisão, o que for, entendeu? Para mostrar para que o público deve participar. Não adianta você ficar reclamando, entendeu? É o que eu sempre brigo, o Brasil é o país do faz de conta, entendeu? Então faz de conta, daí essa história é antiga, não vou entrar nessa agora, porque a gente tem diversos exemplos das coisas de faz de conta, inclusive o ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio, que uma vez publicou um artigo no Globo, muito interessante, sobre o Brasil, o país do faz de conta. Então, a gente faz de conta que está funcionando, mas na realidade não está. Por quê? A Prefeitura não recebe um centavo se não existir o Conselho da Cidade. Só que o prefeito, até então, não prestigiava o Conselho. Já levava tudo como um fato consumado. E a gente brigava lá e não acontecia nada. Agora, com o novo... E a verba vinha? A verba já vinha faz de conta. Em Brasília, o Conselho existe, está aqui, pronto. Só que não mostrava a aprovação. Juntava a ata de Conselho, estava se reunindo. Exato. Existe o Conselho, então a verba pode vir. As verbas chegavam. O Zé Alexandre levou vários... Trouxe um projeto já pronto aqui para o bairro de São Pedro, conseguiu 120 milhões para fazer obra lá. Depois quis fazer o prefeito chegou a dizer que ia fazer uma obra na Praça Olímpica. Aí já levaram um projeto pronto para nós vermos ali na hora. Quando chegou na olhar, quando eu vi aquilo, eu acho que o projeto é horrível. Se eu fosse professor, se os arquitetos que fizeram isso fossem meus alunos na FRJ, eu reprovava. Eles estavam aterrando metade da Praça Olímpica, pô. Então, coisas assim absurdas, por quê? Não existe uma Secretaria Municipal de Planejamento, só isso. Nós temos uma de planejamento, mas eu desejaria ter uma Secretaria Não, tem planejamento urbano. Planejamento urbano. Tem Secretaria Municipal de Planejamento e projetos especiais. Mas quer ver uma falta de planejamento? Sabe onde é que fica a Secretaria de Planejamento? Terceiro andar do prédio. Um cadeirante, como é que vai chegar lá? Não vai chegar. Vai ter que carregar. Quando o prefeito que faleceu, o Robertão, quando ele chegou lá, carregaram ele na cadeira de roda até o primeiro andar ali da prefeitura. Então, a secretaria, aquela não pode ser naquele local. Tem um movimento de público enorme. Você quer fazer um projeto de uma reforma na sua casa, construir uma casa, construir o que você quiser, tem que aprovar o projeto lá na Secretaria de Planejamento. Mas é lá em cima, no segundo andar. Você tem que subir 2 escadas para chegar lá.
Então, quem tem dificuldade de locomoção não chega lá nunca. Entende? Você tem que estar no andar térreo, numa loja. Não tem como não ser diferente. Eu não sei se o senhor concorda comigo, mas, por exemplo, a cidade hoje, não existe planejamento urbano sem tratar da questão fundiária também. Né? Claro, fundamental. Agora, você tocou num assunto que nós estamos fazendo uma revisão do plano diretor. Eu me lembro que em setembro de 2009, eu mandei para o então secretário José Alexandre, que era o presidente do Conselho, um ofício da Movárzea dizendo: nós temos, de acordo com o Estatuto da Cidade, a partir da promulgação do plano diretor, que foi em 2006, 5 anos para rever o plano diretor. Então, em 2011, deveríamos rever o plano diretor, começar a rever, que a lei diz a partir. Então, não, mas tem muito tempo. Quando chegou em janeiro, mandei, eu tenho que começar em 2010. E acabou que até hoje foi feita uma comissão e nunca se fez nada. Chegamos a começar a trabalhar, nós, arquitetos, entendeu? Com o grupo da prefeitura, eu, a Sônia e o Mariano, e ficou por isso mesmo. Acabou. Aquela comissão de revisão acabou. Porque o atual prefeito também não deu, talvez ele não saiba nem que precisa ser feita essa revisão, por quê? Não tem assessores de urbanismo com o atual prefeito Arley, entendeu? Então ele não sabe, nós estamos numa falta enorme aqui com relação ao Estatuto da Cidade. Está parado isso há mais de um ano. Mas ele é interino não conta. Hein? Interino não conta. Interino, acho que conta. O interino poderia fazer um trabalho muito importante. Em termos de urbanismo, não culpo só ele não, porque todos os outros não fizeram. De um modo geral, deixa sempre o segundo plano, né? Como se fosse uma coisa menos importante. Exatamente. Aí vem aqueles projetos pontuais. Vamos resolver isso aqui, já chama. Consegui uma verba de 120 mil para fazer, 120 milhões para fazer a obra lá no Parque bairro São Pedro. Outro conseguimos não sei quanto para fazer um estudo aqui para 1,5 milhão. Aí eles foram 1,5 milhão para fazer uma obra na Praça Olímpica, não dá nem para fazer os projetos. Todos os projetos têm que ser feitos, né? Aí, não, mas foi um vereador que entrou com essa solicitação lá, um parlamentar, e aí conseguiu essa verba. Então, eles usaram essa verba de 1,5 milhão. Bom, então usa a verba para fazer os projetos, todos que têm que ser feitos, né? De urbanismo, de arquitetura, de saneamento, de iluminação, tudo. E aí, depois, então, conseguir. Não, tem que ser feito agora. Então, é impossível você trabalhar em uma cidade dessa maneira. Mas ninguém consegue verba sem projeto. Claro, nós perdemos vários. Os projetos é a base, é o começo de tudo. Mas nós perdemos milhões por falta de projeto. Mas aí eu pergunto o seguinte, e por falta de projeto não se consegue verba, enfim. Mas são feitas alterações constantemente à lei de zoneamento sem projeto nenhum. Pode? Não. Você, Marco Aurélio, você... A lei é complementar, ela pode, contanto que você tenha, né, a maioria absoluta, você vai poder votar pela mudança na lei. Quer dizer, vamos dizer lá, que tem os 6 vereadores, somos 12, né? São 12, 7 resolve. 7 resolve. Não e precisa nem que todos estejam presentes, mas tem os 7 assinaram, quer dizer, pode ser feita alteração. Você completando aqui o raciocínio dele, você mora na rua Mendonça Clark. Mora. Né? E essa rua, juntamente com mais outras 4 ou 5 ou 6, sei lá, tiveram seu gabarito, o aproveitamento do solo alterado por uma lei feita na Câmara, aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito, claro. Entendeu? Isso aí é absurdo, não existe isso. Não passou isso pelo Conselho. Já alguém entrou na Justiça contra isso. Esse é um exemplo típico, porque é uma lei que não teve um mínimo estudo de nada. De nada. Vamos supor, o empresário resolve compra um terreno que vale, sei lá, 500 mil, aumenta o gabarito de 4 para 10. Aí, esse terreno passou a valer quanto? Inclusive o seguinte, o que a gente tem que ter em consideração é que a propriedade, ela deve exercer sua função social, isso é constitucional. Claro. Tá? Artigo 5º, inciso 22 e 23, está lá. Tá? O direito de propriedade ainda é um direito, uma garantia fundamental, mas esse direito de propriedade, ele sofre limitações administrativas, esse direito de usar, gozar, dispor dessa propriedade como ele bem entender. Agora, o que as pessoas têm que entender é que existem essas limitações administrativas e que elas devem ser respeitadas. No entanto, se nós temos leis, né, como o plano diretor, leis de desocupação do solo, fora leis, o próprio Estatuto da Cidade, né, que ela determina que e a própria Constituição, no artigo 182, se não me engano, parágrafo 2º, determina lá, a propriedade deverá exercer a sua função social. Então, se você não exerce a função social da propriedade, você pode ter IPTU progressivo no tempo, você pode ter desapropriação da propriedade com pagamento de títulos da dívida pública. Então, quer dizer, você tem uma série de situações para... É exatamente por isso que essas alterações, essas emendas à lei, elas devem obedecer o interesse público.
Tem que vir fundamentado no interesse público, porque se era de uma maneira e essa maneira vai ser mudada, tem que se justificar por quê. E daí a necessidade de um estudo. Acho que o doutor Roberto ele vai concordar comigo. Acho que tudo é precedido de estudo. Nada hoje pode ser simplesmente em achismos, em achismos. Eu trabalho com direito ambiental e qualquer projeto, qualquer licenciamento que eu vou fazer, eu tenho que apresentar os estudos pertinentes. Inclusive são os instrumentos utilizados e que são indicados pela Política Nacional de Meio Ambiente para a gestão pública desses bens, que pertencem a todos. Esses bens são públicos. O que as pessoas têm que ter consciência é o seguinte, que todos esses bens são públicos, pertencem a todos. Cabe ao Estado, ao governo, fazer o quê? Gerir esses bens, administrar esses bens. E o Estado ele tem esses instrumentos. Então, ele deve utilizar esses instrumentos de forma adequada. Bom, a gente vai para um breve intervalo, né? E já a gente retorna ainda nesse assunto. Até já. Bom, estamos de volta com o programa OAB em Foco, uma produção da 13ª Subseção de Teresópolis, em parceria com a TV Diário. Recebendo aqui hoje o Dr. Guilherme Paim, advogado, Dr. Roberto Cavalcante, arquiteto e urbanismo. No último bloco, o Dr. Guilherme estava falando exatamente que o Estado tem instrumentos, né? Tem instrumentos para se utilizar, porque o que acontece? Os recursos ambientais, os bens ambientais, ou os instrumentos utilizados na ordenação do território da cidade, o Estado possui instrumentos que devem ser utilizados pelo Estado. Tá? O quê? Na melhor gestão deste território, na melhor administração deste território. Eu tenho certeza que o doutor Roberto, acho que ele pode adentrar e falar, né, melhor sobre alguns aspectos. Acho que... O aspecto fundamental que eu acho aí, você está falando do planejamento. Né? Justamente. E eu critico porque não há um secretário de urbanismo, então não há planejamento. Aí o exemplo maior disso é o problema do novo fórum do Tribunal de Justiça em Teresópolis. Até vou sugerir a você, Marco Aurélio, que você... Eu me lembro que eu participei aqui, lá atrás, um debate que houve. Um programa quentíssimo. Quentíssimo, que foi o doutor José Ricardo Aguiar, juiz, um outro que eu também eu não me lembro o nome dele. O doutor Sérgio Boide. Isso. O Mariano, e ainda tinha um outro que eu me lembro, agora não lembro quem foi. Era o Henrique Carregal da SIAT. Henrique Carregal, o presidente da SIAT. Muito bem. Eu sugeri a você que fizesse um outro debate, que ali foi um problema em que o Mariano foi massacrado, né? Como arquiteto, todos os advogados ali, e ele foi massacrado. Eu sugeri a você que fizesse uma coisa democrática agora. Fizesse um outro programa desse, viria o Mariano e eu como arquitetos, e você convidaria a Anaísa, a doutora Anaísa, eu falo Anaísa porque é amiga, a doutora Anaísa, e o doutor José Ricardo Aguiar. Aí nós vamos debater, não vamos brigar não, porque já tive várias reuniões com o doutor José Ricardo depois, ele sabe a minha posição com relação ao fórum. O fórum é o seguinte, eu vou ter que... Com certeza seria outro programa quentíssimo. Tem que ser um outro programa quentíssimo, mas só sobre o fórum. A proposta é muito interessante. O programa, o fórum foi colocado ali de uma maneira totalmente irregular. Por quê? Porque ali existia uma lei de 1976, eu não vou ter tempo de ler agora, porque o nosso bloco já é o último. Mas nesse programa quentíssimo eu faria um resumo para isso. Até porque eu ia fazer isso, mas fui surpreendido agora quando a minha amiga me telefonou, né, a Nina, e dizendo, olha, estamos esperando as 2h30, era 1h30, pô, tem uma hora, tem que só juntar os papéis para ir para lá, não deu tempo de fazer um resumo. Ali, aquele local ali, existia uma praça em que a Lei Municipal 875 criou o Instituto, o Centro Administrativo Municipal de Teresópolis, CAMPT. Então, ali, no final, a lei dizia o seguinte, não será permitida, além do expressamente determinado, outra forma de ocupação e uso do solo. Então, aquilo ali só pode ser usado, que ali dizia, era uma expansão da prefeitura. Então, há um projeto, inclusive, que ali seriam 2 anexos naquela praça. Quando a prefeitura precisasse de uma expansão, seriam colocados 2 prédios ali naquela praça da prefeitura. Ok? Só que foi tudo jogado para o espaço, né? E não houve planejamento, não houve projeto nenhum nesse sentido, a população não foi ouvida. O Estatuto da Cidade, que aqui está, a nossa lei básica, que é a nossa, como eu falei, nossa Bíblia, foi ignorado pelo Tribunal de Justiça completamente, tá? O plano diretor foi ignorado completamente
E aí apareceu naquele dia, foi uma surpresa, aquele programa já com um projeto aqui do fórum e tudo. Quando acabou o programa, nós saímos aqui, fomos conversando, a Sônia, eu e o doutor José Ricardo. Eu disse, doutor José Ricardo, aí já estávamos mais amigos, né? José Ricardo, eu nem chamei de doutor. O projeto seu, do fórum, é horrível. Se eu fosse aluno meu, eu reprovava. Por quê? Eles estão entrando por dentro de uma praça. Aquela pracinha das crianças ali, a entrada é lateral ali. Aí, aliás, eu só falei com ele no gabinete dele, fui lá para falar sobre isso. O projeto é horrível. Aí ligou o telefone na hora, lá para o Tribunal de Justiça, chamou o arquiteto que fez o projeto, escuta, estou aqui com o professor Cavalcante, está criticando o seu projeto, a entrada está sendo pela praça. Não pode, tem que ser pela rua Carmela Dutra. Porque aí ele mudou o projeto. A entrada passou a ser pela Carmela Dutra. O que piorou ainda, né? Porque piorou não, porque melhorou porque não é pela praça, mas pelo menos. Mas está errado. Então, eu não sei agora o tempo que nos vai dar. Eu sei que aquele ali foi aprovado pelos vereadores, né? Projeto. Eu só queria citar aqui. Primeiro, quando foi feita essa lei, o Conselho da Cidade se manifestou como ofício para o presidente do Tribunal de Justiça e para a doutora Anaísa, tá? Reclamando que não concordava, não tinha sido ouvido o Conselho da Cidade e que não concordava com a colocação do fórum naquele local. O novo fórum, sim. Na nossa praça, não. Foi lá distribuindo esse cartaz. Né? É importante que se diga, desde aquele programa, a gente deixou isso bastante claro, né? Isso foi colocado até pelo doutor Mariano, que não existe uma posição de nenhum setor da cidade contra um novo fórum. Não, né? Negativo. Da mesma maneira que a OAB se posiciona favorável à construção de um novo fórum, né? E até teria críticas com relação ao local, uma pessoa ou outra é a favor, outra é contra, né? A maioria dos advogados tem um escritório aqui no centro da cidade e por isso não vão ficar confortáveis com o fórum lá onde vai ser construído, mas todos são a favor de que seja construído um novo fórum para atender melhor a população, os advogados, os funcionários. Com certeza. Então isso fica bem claro. Quando a gente discute aqui, o embate eu sei que é com relação ao local. Queremos um fórum novo, com certeza. Queremos um fórum novo. Não naquele local, que não é próprio para isso. Então, isso aqui, veja bem, é o relatório, a resposta da doutora Anaísa à carta que foi encaminhada de ofício reclamando pelo Conselho da Cidade. Então, veio aqui, em que ela fala o relatório da investigação, ela faz uma investigação para chegar às conclusões no final. E ela diz o seguinte aqui, nesse relatório, provavelmente foi formado um inquérito civil e a partir da denúncia de vocês que estaria irregular. Exatamente, isso. Aqui fala, Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável mandou um ofício para o presidente do tribunal, etc. Não vamos aí. Urbanisticamente, a área não seria adequada para a implantação do prédio naquele local. Tá? E ela diz o seguinte, aduz a necessidade da consulta prévia à população da cidade para a permuta da importante praça para o uso do tribunal. E aduz a ofensa aos princípios de publicidade e participação da moralidade. O que acontece é o seguinte, aquele terreno foi permutado, tá? O terreno, eu não sei o valor, mas já falaram aí, 20 milhões de reais custaria aquele valor daquela praça ali. Bom, acontece que, eu não sei, você como advogado, os advogados poderão me dizer, eu acho que houve um crime qualquer aí, qual a linguagem jurídica, eu não sei. Eu quero dizer o seguinte, o Tribunal de Justiça está hoje naquele local do fórum atual. Aquele terreno não é do tribunal, não é do Estado do Rio de Janeiro, é da federal. Ali, aquele terreno é da rede ferroviária federal. Então, como é que o presidente do tribunal pode pegar um terreno que não é dele e dar para o prefeito da cidade, e o prefeito e os 12 vereadores aceitam isso? Como é que pode? Isso aí é uma coisa. Como é que chamaria isso? O detalhe a gente não tem, mas com certeza é aquele negócio. O município já tinha o uso daquele terreno, independente de ser de propriedade da rede ferroviária. E ele transferiu esse uso. Ele cedeu esse uso. O terreno que foi permutado, que é aqui do fórum, não foi isso? Que pertence à rede ferroviária. Isso. Da praça, a praça pertencia ao praça município. Pertence ao município. Eu nem sei se houve efetivamente essa permuta. Eu sei que houve a sessão lá da praça, houve, com certeza. Agora a permuta aqui eu não sei se houve. Houve. Agora se houve. E no próprio programa que foi dito pelo doutor. Em princípio eu vejo, eu não sei se efetivou, mas em princípio eu vejo que como o tribunal já tinha permissão de uso, simplesmente houve uma transferência dessa mesma permissão. Acontece o seguinte,
Você conhece o prédio aqui do fórum? Conheço. O prédio do fórum está junto de um barranco, ok? Se você entrar lá hoje, para ir naquele bloco de trás, onde está o gabinete do Dr. Zé Ricardo, o Dr. Olmo também está lá nesse gabinete, na parte de trás, aquela entrada junto ao barranco, tem uma fita bloqueando a entrada. Por quê? No caso de uma chuva mais forte, ele pode desabar ali em cima. Tá? Então você tem que dar uma entrada e entra pelo outro lado. A entrada é a mesma, entendeu? Então o que acontece? Aquele terreno não tem a menor condição, aquele prédio não tem a menor condição de abrigar a prefeitura ali. Não tem acesso a cadeirantes, sabe? Se bem que da prefeitura que também não tem. Mas o problema de mobilidade ali, pessoal, é péssimo. Entendeu? O mais importante é o seguinte, não foram consultadas, no conselho da cidade não foi consultado. Eu quero, já que nós não vamos ter muito tempo, se você conseguir fazer um outro programa, eu quero dizer o seguinte, que a doutora Anaísa, não é palavra minha, ela cita que o projeto eu acho que é um tema importante para a gente Isso é trazer de volta aqui no programa, porque é fundamental. A participação da sociedade acaba existindo através do programa, como o doutor Guilherme disse, né? A informação é fundamental. A informação é essencial. Ela diz também o seguinte aqui, ó, desta forma sustento a necessidade da consulta popular para desafetação dos bens sociais, afetos ao âmbito dos interesses e bens públicos primários, não tendo a decisão do Poder Legislativo legitimidade para afastar prévia consulta popular nesta hipótese. Então, ela diz que foi feito pela Câmara de Vereadores, não tem legitimidade para isso. Desta forma, é de concluir que, caso fosse a Praça do Governador Portela bem de uso do povo, como restou declarado no artigo 1º da Lei Municipal, né, inexorável a necessidade de prévia consulta pública para a sua desafetação e classificação como bem de uso dominical. Agora, eu vou só chegar aqui à conclusão que ela... Aí no final, depois dessas considerações todas que ela faz a análise, aí ela chega então à sua conclusão. Eu não vou poder ler a conclusão, porque ela não pede. Por tudo quanto acima foi exposto, por tudo mais do que desses autos constam, é de se concluir que... Aí ela vem, determina, ela manda fazer, mandou pela legalidade da sessão administrativa, aí ela manda uma série de providências que devem ser... Uma delas seria... Uma delas, ela coloca assim, que a cessão da área causou grande perda ao patrimônio público municipal, que hoje não possui outra área para a implantação do CAMT, Centro Administrativo Municipal de Teresópolis. Que as disposições da lei municipal, número tal, que determinava a criação do CAMT, Centro Administrativo, não foram cumpridas até o presente momento, e com a cessão da área não podem mais ser cumpridas devidas com despesas por erário. Tá? Aquela área era uma área da prefeitura. Se ela quiser fazer aquela expansão, tem que agora construir outra coisa. Prejuízo para nós, não para o tribunal. Então, que o futuro local para a implantação do Centro Administrativo Municipal de Teresópolis deve ser acompanhado pelo Ministério Público a fim de buscar local apropriado para essa atividade de fácil acesso à população, sem causar danos ao meio ambiente. Que o cumprimento dos serviços municipais atualmente demanda a alocação dos diversos imóveis pagos pelo erário, garante elevadas despesas, gerando elevadas despesas atuais e mensais relativas aos aluguéis. Aí então ela chega ao seguinte, que o somatório dessas despesas ligadas à sessão graciosa feita pela parte da praça configuram dilapidação do patrimônio público municipal por parte do dirigente municipal, do prefeito, e dos edis que autorizaram o ato. Os 12 vereadores estão sendo responsabilizados pela doutora Anaísa por dilapidação do patrimônio municipal. Que os impactos urbanísticos da obra do novo fórum serão evidentes para o trânsito local e para a vizinhança, não havendo nenhum estudo de impacto de vizinhança promovido neste sentido. É exigido o impacto de vizinhança, o estudo prévio pelo Estatuto da Cidade. O tribunal ignorou completamente isso tudo e aprovou aquilo tudo. Bom, eu acho que os vereadores foram enganados pelo pessoal que pressionou. Em todo caso, eles são responsáveis. E não, finalmente, que os eventuais impactos ao projeto do Paço Municipal, tombado pela lei orgânica, o prédio da Prefeitura é tombado, do Municipal de Teresópolis, não foram analisados pelos projetos, nem questionados pelo município ou pelo Conselho Municipal de Cultura, quer arquitetônica, quer em termos de segurança e engenharia. E aí, no final, ela pede que se encaminhe
ao Procurador-Geral de Justiça, etc., etc., para um estudo mais, decisões. O que é importante é o seguinte, aquilo ali está tudo ilegal, entendeu? Inclusive a Anaísa diz aqui o seguinte, aquela desafetação já havia sido feita antes, então eles desafetaram um negócio que já era desafetado, entendeu? Então está tudo errado. Então, eu acho que é importante a proposta que foi feita aqui pelo Dr. Roberto, é importante a gente ampliar esse debate, né, trazendo aqui os atores mencionados, né? Então, o Dr. Roberto, desde já está convidado para retornar aqui ao programa, vamos tentar articular isso. Principalmente nós estamos ganhando no eleitoral, né? É verdade. Tem que ver o que pode ser dito, o que não pode. Mas que pode tudo em princípio, as pessoas mencionadas podem dizer a respeito do que quiserem, né? Né? Mas o que eu costumo dizer é que o advogado é escravo do prazo e aqui na televisão nós somos escravos do tempo, né? Infelizmente, eu chego sempre nessa hora e normalmente quando o programa vai ficando interessante, né, a gente tem que ir embora, a gente tem que se despedir. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Roberto e deixar esse compromisso de um novo programa para a gente tratar desse assunto, que eu acredito que vai ser tão quente quanto aquele. Mas agora sugerir, enfatizo aqui, chama o Zé Mariano, arquiteto, eu e o arquiteto, e a doutora Anaísa e o doutor José Ricardo. Vamos chamar. Tá feito convite aqui. Debater o assunto. Está feito convite aqui já, desde já. Assistir esse programa. Doutor Guilherme, não sei se vai caber na bancada, seria uma pessoa importante, mas está convidado para assistir, está aqui presente. Gostaria de agradecer a sua presença hoje. Obrigado a oportunidade. Doutor Roberto, e a gente então vai encerrando com a promessa desse novo programa. Até logo, até a próxima.